Olá, pessoal, eu sou a professora Isa Novas e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, O Marinheiro, do Fernando Pessoa. Esse livro aqui, atualmente, faz parte da lista da Unicamp de leitura obrigatória. Eu tenho essa edição aqui da editora Unicamp, tá? É uma edição muito bacana porque tem uma introdução bem farta. Aliás, gente, é um livro bem fininho, tá bom? Mas a introdução é maior do que o próprio texto do Fernando Pessoa, só para vocês terem ideia, tá bom? Fernando Pessoa, um escritor português, mais conhecido pelos seus heterônimos. Os três mais conhecidos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Como vocês podem perceber, esse texto aqui foi assinado pelo próprio Fernando Pessoa. Foi publicado em 1915 e a primeira edição desse texto saiu numa revista trimestral de literatura chamada Orfeu. Esse texto aqui, gente, ele é classificado como drama estático. Por que drama? Porque é uma peça de teatro. E por que estático? Porque não tem movimento, tá? A obra toda se passa com o mesmo cenário, em um único quadro, no intervalo de poucas horas, e há menos ações e mais investigação psicológica. No início da obra, o Fernando Pessoa ele faz a descrição do cenário. Então, como que é esse cenário? Nós temos, então, uma noite, tá? Num quarto circular dentro de um castelo. No centro desse quarto tem um caixão com uma donzela vestida de branco e há outras 3 mulheres velando essa donzela, tá? Nenhuma personagem tem nome. Nós temos 3 veladoras e elas são conhecidas ali, né, identificadas durante a obra como primeira veladora, segunda veladora e terceira veladora. E nós temos a morta que tá no caixão e a gente não sabe quem é essa morta, tá bom? Nós temos também uma janela, né, nesse quarto, e dessa janela dá para ver ao longe um pedaço do mar, tá? E a cena, né, dessa peça de teatro se resume nesse velório. A história é bem curta, tá? Eu vou citar aqui apenas os pontos que são mais importantes, mais relevantes, sem a preocupação de uma ordem cronológica dos fatos, porque, aliás, dentro dessa obra isso nem é importante, tá? As 3 veladoras sabem que vão passar a noite naquele velório, tá? E elas então precisam fazer alguma coisa para passar o tempo. E a primeira veladora propõe que elas falem sobre o passado. E as 3 então começam a contar fatos corriqueiros da infância, sem apresentar muitos detalhes, tá? Breves digressões do passado. Por diversas vezes dentro da história, elas citam a possibilidade do amanhecer estar perto. Elas não possuem relógio, não podem verificar a passagem do tempo e esse amanhecer ele fica ali na história como uma espécie de ameaça à conversa das veladoras. Num determinado momento da história, a segunda veladora começa a contar um sonho, tá? E nesse momento, nós leitores, então, passamos a acompanhar um segundo plano narrativo, que é essa segunda história que está sendo contada pela veladora, esse sonho, tá? Lembrando que o título do livro é O Marinheiro, e o que a veladora, então, conta? Ela conta a história desse marinheiro. Então, ela diz que ela sonhava com um marinheiro, e esse marinheiro, ele estava perdido numa ilha deserta, e toda vez que ele lembrava da própria pátria, ele sentia uma dor, uma grande saudade, uma grande angústia. E para fugir dessa angústia, ele começou a imaginar uma outra pátria, uma pátria bem diferente da sua, tá? E ele sempre então pensava nessa nova pátria de forma repetitiva e contínua, por muitos e muitos anos pensando nessa nova pátria. E ele não parava nunca de sonhar com a nova pátria. E essa pátria inventada começou a ganhar muitos detalhes, paisagens, pessoas, amigos, inimigos, tá? Novas histórias iam se formando na cabeça do marinheiro, tá? Até que num determinado dia ele cansou de sonhar
E ele falou, chega de sonhar com essa nova pátria, eu vou lembrar da minha pátria verdadeira. E quando ele tenta lembrar da pátria verdadeira, ele não consegue, tá? Ele tinha então transformado o sonho em realidade e a realidade em sonho, tá? Nesse momento, a primeira veladora pergunta para a segunda veladora, tá, mas e daí? Como é que acaba a história? E a segunda veladora responde, a história não acabou, porque afinal os sonhos nunca acabam. Eles se misturam com a realidade. Olha que bonito. Elas então mudam de assunto, tá? E começam a discutir sobre o sentido da vida e da morte. Elas se lembram que estão no velório, né? Porque aquele caixão, né, nunca é citado, mas em um determinado momento elas então se lembram que elas estão naquele velório e o assunto volta para o marinheiro. E a segunda veladora faz um questionamento, e é um questionamento muito importante que eu vou ler para vocês, é uma perguntinha só. Ela pergunta assim, por que não será a única coisa real nisto tudo o marinheiro e nós e tudo isto aqui apenas o sonho dele? E inicia-se então um questionamento de sonho e de realidade. O que é sonho e o que é realidade? E elas começam a acreditar que elas estão presas em um sonho. Talvez elas fizessem parte do sonho do marinheiro. E não o marinheiro, né, fosse o sonho da segunda veladora, mas o contrário. E elas ficam apavoradas com a possibilidade de não existirem, tá? E no final há uma fala muito interessante da terceira veladora que eu vou ler também para vocês. Ah, é agora. Sim, acordou alguém. A gente que acorda. Quando entrar alguém, tudo estará acabado. Até lá, façamos crer que todo este horror foi um longo sono que fomos dormindo. É dia já, vai acabar tudo. E de tudo isto fica, minha irmã, que só vós sois feliz, porque acreditais no sonho. O texto termina com o galo cantando, a luz do dia surgindo, e fica no ar para nós leitores a dúvida e a incerteza. O que faz parte do sonho? E o que faz parte da realidade? Nós temos muitas dúvidas pairando o final dessa história. A segunda veladora que sonha com o marinheiro que sonha com a nova pátria e a possibilidade das veladoras estarem dentro de um sonho. Pois é, então é o sonho se misturando com a realidade. Espero que vocês tenham gostado, é uma leitura muito rápida, gente, vale a pena, tá bom? É isso, muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo.